E aí, galera do terceiro ano, tudo bem? Como dito na última aula, nossa aula hoje será sobre regionalização brasileira, tá? Onde vocês vão observar a evolução da divisão regional do Brasil, assim como também as diferenças de regionalização, né? Regionalizações com critérios diferentes também. Para começar, falando que todo mundo no terceiro ano, pelo amor de Jesus, precisa saber, né? Que o Brasil, na verdade, se chama República Federativa do Brasil, tá? Composto por 26 estados e pelo Distrito Federal. Os estados, eles se dividem em municípios e os municípios se dividem em bairros. No Brasil tem 5.570 municípios. Mas município, nós não contamos os bairros como uma unidade de política autônoma, porque o bairro não tem um prefeito do bairro, um subprefeito, né? Não existe, né? Até existem os subprefeitos, mas não é uma política autônoma da federação. Então, a federação é o Estado com letra maiúscula, que é o Estado Nacional, o Brasil, que se subdivide em unidades federativas, que são os estados com letra minúscula, né? Que se subdividem em municípios. Por isso que a gente tem presidente, governador e prefeito, tá? O Distrito Federal, ela é uma unidade federativa, ela não é um estado, né? Ela cedia ali o governo federal em Brasília. Muito bonitinhos os estados, né? Só que assim, o Brasil é um país grande pra caramba. Você não pode governar um país grande pra caramba, assim, pelo menos, assim, ter uma ideia da importância de cada região. Então, você estabelece ali alguns critérios e se viu essa necessidade de regionalizar o Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Primeira proposta de divisão. Ah, Vanessa, mas teve uma proposta, eu vi lá não sei aonde, que teve uma proposta em 1900... Propostas que caem em concurso, tá? Então, essa é a evolução regional do Brasil. Em 1945, nós tivemos essa proposta de divisão, né, onde o Brasil passou a ter 7 regiões. Né, a norte ocidental, norte oriental, leste setentrional, leste meridional, sul e centro-oeste. Podemos observar aqui que São Paulo está agregada à região sul, né, sendo aqui a leste meridional, onde hoje é compreendido ali o sudeste mais São Paulo, né, no caso mais São Paulo ali. O caso aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? E assim você tinha aquela divisão, a parte sertaneja do Nordeste Ocidental era bem separadinha aqui, e eram levados em consideração critérios mais físicos, tá? Nessa época. Passamos para 1950, pertinho, né? 5 anos depois, o que aconteceu? Você tinha alguns estados, chamados estado de Ponta Porã e Iguaçu. Esses estados eles foram extintos, tá? E aí, os estados do Piauí e do Maranhão passaram a integrar a região Nordeste. E aí você já teve uma divisão que já se assemelha bastante com o que a gente tem hoje, né? Que a gente tem hoje, que é Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Então, foi na década de 50 que tivemos essa regionalização padrão, né? Que é chamado de macro-regionalização brasileira, tá? As macro-regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Só que o que mudou, né? Porque você fala assim, tá, então 50 bateu o martelo, parou ali. Gente, aqui vocês podem perceber que a Bahia, por exemplo, ela faz parte do leste, né? Que ainda não é Sudeste. Do leste, né? Ela ainda faz parte aqui dessa região, né? Então, o que vai mudar com o tempo, né? É que em 70 se agrega o nome Sudeste, aí sim, aqui sim, em 70, nós temos a configuração que nós temos até hoje, né? Porque aqui o Sudeste daí é chamado de Leste. A Bahia é anexada ao Nordeste, né? E aí você já tem ali um Nordeste bem maior do que se tinha antes. E uma coisa muito importante também, que foi aqui Ai, meu Deus. Odeio quando foge da cabeça as coisas. Foi aqui, nessa regionalização aqui, que nós adquirimos o Acre, por exemplo, né, que essa parte aqui não era no Brasil.
e foi adquirida, né, foi comprada aí por uma bagatela, tá, gente? Foi bem baratinho o Acre aí, de verdade. Então, continuamos aqui. Em 1980, nós tivemos algumas modificações também aqui no nosso território, mas em 1990 a gente tem a configuração territorial que encontramos hoje, tá? Vanessa, mas você tinha dito isso lá atrás. Estou dizendo a configuração territorial. O que tem de diferente da década de 80 para a década de 90? Tempo, vamos lá. Vamos ver se vocês descobrem aí. Dá um pause nesse vídeo aí. É para dar pause. Não é para fingir que deu pause não, porque eu sei que vocês não deram pause nada. Tudo bem. Pessoal, em 1980, foi antes da Constituição de 88, né? Na Constituição de 88, foi criado um novo estado, né? O estado de Goiás, ele foi dividido e foi criado o estado de Tocantins, tá bom? Roraima, Amapá e Rondônia também se tornaram estados autônomos e Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco, tá? Então, 1990 é a regionalização que nós utilizamos nos mapas, nas provas, né? É o mais recente, feito pelo IBGE em 1990, tá? Então, essa é a evolução da regionalização brasileira nesse primeiro momento. Temos um outro tipo de regionalização, que é a regionalização político, né, administrativa. Na verdade, pergunta, né? Pergunta não. Na verdade, desculpa, é que eu ia fazer uma pergunta. A divisão política administrativa foi essa que eu falei, de 1990, né? Vocês podem ver que a divisão política administrativa, ela respeita os limites do Estado, né? Elas têm, essa regionalização, ela tem fronteiras muito bem delimitadas pelas divisas dos Estados. Então, você não tem uma mancha, você não tem uma mistura, você tem esse respeito dentro dos limites políticos do Estado. Vai estar agrupando características semelhantes a partir de determinados critérios. E também tem outras finalidades, principalmente para planejar, né, para o planejamento, né, da economia, da distribuição de recursos, a integração nacional, a tentativa da redução de desigualdade entre as regiões do Brasil, porque nós temos a região sudeste extremamente desenvolvida, é a região mais desenvolvida do país, é a região com maior concentração populacional do país. Então, apesar de Juscelino Kubitschek e na época do governo militar terem tido tentativas de desenvolver as outras regiões, até foi muito importante, mas não conseguiu dar aquele gás que tem a região sudeste e sul, principalmente, aí, que é a parte mais economicamente e industrialmente importante do país, seguindo depois do litoral nordestino, tá? Agora sim, essa aqui que eu ia falar. E nós temos a divisão geoeconômica, tá? Essa divisão, ela foi proposta por esse geógrafo aqui, tá? Pedro Pinchas Geiger, tá? Em 1967. Já tem outro critério. Aqui você pode ver que não obedece aqui os limites dos estados, né? Você pode ver que aqui tem uma linha cortando aleatoriamente aqui. Por quê? Porque aqui você já leva em consideração outros critérios, tá? Você tem ali, você leva em consideração a formação histórica do território, né? Os aspectos da economia no território, né? Os reflexos e a formação do processo de indústrias, de urbanização. Então, por isso que a gente tem o Centro-Sul como uma grande divisão geoeconômica. E a mais importante, né? Porque é o núcleo mais dinâmico da economia brasileira, tanto na agricultura, quanto nos centros urbanos, quanto na industrialização. Então, o Centro-Sul, que vai pegar ali, se a gente lembrar daquela outra regionalização ali, né, da político-administrativa, vai estar pegando aqui o Sudeste, o Sul, né, o Centro-Oeste e uma partezinha aqui do Norte e Nordeste. Do Nordeste, tá bom? Então, é muito importante essa questão, tá? Essa partezinha aqui, ó. Mas, na verdade, essa linha aqui, ela teria que estar um pouquinho mais pra cá, ó. Tá? Porque ela pega ali a pontinha ali da fronteira entre o Espírito Santo e a Bahia. Mas aqui tá assim, tá separadão, então tá separadão. Já aqui no Nordeste,
né? O Nordeste, ele é muito conhecido na Zona da Mata aqui, né? No passado, pelo desenvolvimento da cana-de-açúcar, por conta do solo de Massapê, né? Mas hoje em dia essa região aqui, que era predominantemente açucareira, apesar de ainda ter plantações de açúcar, ela é muito conhecida pelo seu desenvolvimento industrial. Então hoje sim, o Nordeste tem indústria, mas o Nordeste ainda tem muita pobreza e muita desigualdade social, tanto que o maior fluxo migratório da história do nosso país foi do Nordeste para as regiões do Centro-Sul, né? As regiões, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E a Amazônia, ela é fracamente povoada. O que quer dizer que ela é fracamente povoada? Você não tem grandes zonas de concentração. Você tem grandes zonas de concentração populacional. A população ela não é bem distribuída, né? Até porque você tem uma região de um deserto verde, né? Uma região de vazio demográfico muito grande aqui na Amazônia. Então ela não vai ser ali densamente povoada, tá? Mas ela também tem aspectos importantíssimos para a economia brasileira, como a extração a extração madeireira, extração mineral, extração vegetal, né? A própria agricultura, a fronteira agrícola que está avançando aqui, algumas especiarias que só tem aqui na Amazônia, enfim. A própria hidrografia amazônica é muito interessante para o Brasil. Então, assim, é extremamente fundamental que vocês entendam que não é porque não é muito industrializado e muito urbanizado que também não tem a sua importância. Então, os mais importantes. Divisão política administrativa, né, que foi proposta pelo IBGE lá em 70, como nós vimos, mas essa aqui é a configuração de 1990, que é a última, tá? Importantíssimo para desenvolvimento e para redução de desigualdades entre as regiões. E nós temos a divisão geoeconômica, tá? Proposta pelo Pedro Pinchas Geiger, tá bom? Nós temos essas três divisões aqui. Não respeitam. O que eu mais quero que vocês gravem é: política administrativa respeita os limites, né, entre os estados. Respeita os limites. A divisão geoeconômica, não. Ela não. Você pode ver que aqui, ó, aqui tem Nordeste, né, e tá aqui dividido, ó. Tá aqui misturado. Então você não vai obedecer bonitinho e direitinho que nem esse aqui. Tá, pessoal? Eu tenho certeza que assim depois vocês terminam os exercícios de casa, porque temos exercícios novamente, né? Esses exercícios serão corrigidos na nossa aula semana que vem, nossa aula ao vivo, né? Então, nós temos aqui 3 questões ou 2, não lembro quantas eu coloquei. Eu coloquei só 2 questões, eu fui muito boazinha agora, gente. Eu fui um amor com vocês, tá? Então, temos aqui essas 2 questões, vocês deem pause para poderem fazer. Essa aqui e essa questão aqui, tá bom? São 2 questões de vestibular. Ó, vou botar de novo, tá? Então, por gentileza aí, peço que vocês estejam realizando essas questões. Vamos estar resolvendo, a gente vai resolver elas lá na aula ao vivo, na sala de dúvidas, né? Além de tirar as dúvidas sobre a matéria, vamos resolver essas questões aí também. Tá bom, meus amores? Espero que a aula tenha sido satisfatória, que vocês tenham entendido. É muito importante, pode parecer brincadeirinha, mas isso aqui, ó, 26 estados e Distrito Federal, isso que confunde, tá? Tem galera que acha que o Brasil tem 28 estados, tem gente que acha que tem 27, né? Eu já ouvi uma vez um aluno falando que o Brasil tinha 20 mil municípios. Isso aqui é uma coisinha decorebinha e chatinha? Sim, mas é importante. E também é importante vocês saberem que o município é a menor unidade política autônoma na Federação Brasileira, porque os municípios possuem prefeitos, tem uma eleição, tem uma organização política e econômica, tá? Bairro não tem nada, bairro é bairro, né? Não tem o prefeito da Penha, o prefeito de Olaria, ou um governante da Penha, um governante de Olaria, um governante de Ramos, Bom Sucesso, Manguinho, não tem, né? Não tem. Então, por isso que a gente para ali no município, né? Os bairros, eles são divididos por um outro tipo de organização, para o município se organizar. Assim como o país precisa se organizar em estados ou províncias, dependendo do país, um estado precisa se organizar em municípios. E os municípios se organizam em bairros. E os bairros se organizam em ruas. E por aí vai, né? Cada vez você vai restringindo mais ainda isso daí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a nossa sala de dúvidas, tá bom?
Volto a dizer, espero que a aula tenha sido satisfatória para vocês. Um grande beijo e até breve. Tchau, tchau.